Olá! Hoje vamos mergulhar num universo musical que se calhar muitos pensam que conhecem bem, mas que tem as suas surpresas. O das tunas em Portugal. Temos connosco investigação académica e outros documentos que nos dão um retrato bastante fascinante. Olá. Sim, é um tema com muitas camadas. Normalmente, a imagem que nos vem à cabeça é estudantes universitários, capa e batina, não é? Mas as fontes que analisamos mostram uma coisa bem mais ampla. Pois é, um ponto de partida interessante, porque o fenómeno não aparece do nada em Portugal, não é? Começa a ganhar forma, assim, em meados do século XIX. E a ligação à Espanha é bastante clara. Bem, as comparsas de carnaval espanholas, e sobretudo um tipo específico chamado estudantinas, que aparecem lá em Espanha por volta de 1830 e 1840, foram, digamos, o modelo, serviram de inspiração. E nós por cá adotámos o nome estudantina. Mas pelo que percebi usamos o termo para rebatizar grupos que já existiam, tipo charangas de carnaval ou os tais solidós, pequenos grupos populares. Exatamente. E há uma coisa curiosa. Em Portugal, ao contrário de Espanha, não era assim muito comum os grupos populares mascararem-se de estudantes. A palavra estudantina parece que pegou mais pela ideia do grupo musical, assim, informal, do que propriamente pela caracterização de estudante. E a parte académica? As fontes dizem que nem todas as estudantinas eram de estudantes universitários. Confesso que o associava sempre Tuna à universidade. Pois, essa é talvez uma das grandes surpresas. O adjetivo académica era muitas vezes usado para distinguir os grupos que eram mesmo formados por estudantes e, atenção, podiam ser universitários, mas também liceais, de capa e batina, das tunas mais populares. O termo tuna evoluiu. Antes referia-se mais a um estilo de vida, sabe? Meio boémio, do estudante errante. E só depois é que passou a designar estes conjuntos musicais. Percebo. Faz sentido. E houve assim algum momento chave que desse um empurrão à criação destes grupos cá? Sem dúvida. Há aquele episódio conhecido, a visita da estudantina Fígaro em 1878. A Fígaro, sim. Foi falada na altura, claro. Mas a investigação mostra que o impacto no meio estudantil português não foi assim tão profundo ou imediato. Não foi aquela faísca decisiva, digamos. Então, se não foi a Fígaro, onde é que a coisa pega fogo a sério? Aqui é que fica interessante. É na década seguinte, nos anos 1880. Aí sim, é a partir daí que a adesão, principalmente dos estudantes, começa a ser muito mais expressiva. Anos 80 do século XIX. E o que é que aconteceu? Um marco importante que as fontes destacam, o gatilho, o verdadeiro catalisador, parece ter sido a visita de tunas escolares espanholas. Foi a visita da tuna de Santiago de Compostela em 1888. Essa é famosa. Exato. Essa visita inspirou diretamente a formação de grupos portugueses e não foi a única. Vieram outras, de Salamanca, de Córdoba, Sevilha. Ok, então foram estas visitas de tunas universitárias espanholas que deram o gás aos nossos estudantes. Parece que sim. Essa ligação direta ao ambiente académico espanhol teve muito mais eco cá. Mas essa semente começou logo a germinar nas nossas universidades? Ou seguiu outro caminho primeiro? Sei lá, estas associações civis fossem mais rápidas a adotar a novidade ou tinham um apelo popular mais imediato? É uma boa hipótese. Estas tunas populares, civis, foram super importantes para espalhar o gosto por este tipo de música, pela prática em grupo. Criaram um ambiente, não é? A aceitação social antes de se formalizar nas academias. Como é que se deu então o salto para as universidades? Como é que se institucionalizou? Bem, foi quase uma consequência direta dessa inspiração das tunas escolares espanholas. Coimbra é o exemplo clássico. Claro. Logo depois da visita da Compostelana, em 88, forma-se a Estudantina de Coimbra, com o Dr. Simões Barbas à frente, inicialmente. Em 1894, na Académica da Universidade de Coimbra, a TALC. A famosa TALC. Exatamente. E vemos coisas parecidas a acontecer noutros sítios. Em Lisboa, com a Tuna Académica de Lisboa, a TAL, no Porto, com a Estudantina Portuense, e usavam o adjetivo académica precisamente para se distinguirem destes grupos mais populares, que às vezes eram chamados futricas, um termo que podia ser um bocadinho depreciativo. Percebido. Então, resumindo a história toda, temos uma importação cultural de Espanha, que adaptamos à nossa maneira, primeiro floresce na sociedade civil, nessas associações, e só depois é que se enraiza mesmo à séria no meio estudantil, criando uma tradição muito própria. As fontes falam de tunas comerciais. Comerciais?
Como assim? Ligadas a empregados do comércio. Em Lisboa, no Porto, Beja, Coimbra, e havia tunas operárias, como a de Sintra, fundada em 1912. Operárias também? Sim, encontramos registros de tunas associadas a ideais republicanos, como a Tuna 5 de Outubro, em Coimbra. E, claro, imensas tunas populares espalhadas pelo país, em Sozelas, Penalva dos Castelo, e até na diáspora. A sério? Fora de Portugal? Sim, veja-se o caso da Tuna Luso Queixeiral, em Belém do Pará, no Brasil, fundada por comerciantes portugueses em 1903. Impressionante. Quer dizer, era quase como se cada grupo social, cada comunidade, precisasse da sua própria voz musical organizada. Com esta variedade toda de grupos, desde universitários a operários, comerciantes, imagino que a música que tocavam também não fosse toda igual. Como é que era a sonoridade destas tunas? Bem, o núcleo instrumental passava muito pelos cordofones dedilhados, não é? Guitarras portuguesas e as chamadas espanholas, as violas, bandolinhos, O clássico. o clássico. Mas não ficava por aí. As fontes documentam a incorporação de violinos, flautas, violoncelos. E o repertório, o que é que tocavam? Hinos académicos? Sim, claro que havia os hinos atidémicos e peças clássicas arranjadas, mas o repertório era vastíssimo, muito eclético. Tocavam muita música popular, valsas, marchas, fados, pasodobles espanhóis. Fado também. Sim, sim, canções da moda que vinham do cinema mudo, na altura, e até géneros mais exóticos, digamos, para a época, como rumbas e machiches brasileiros. Rumbas e machiches, numa tuna do início do século XX. Isso quebra bastante a imagem mais certinha que talvez tenhamos hoje. Como é que essas influências chegavam até eles? Muitas vezes através dos maestros que dirigiam as tunas, que traziam essas novidades, ou então simplesmente por partituras comerciais. Havia casas de música importantes, como a Casa Olímpio Medina, em Coimbra, que vendiam arranjos e tiveram um papel grande na divulgação de repertório para estes grupos amadores. Portanto, eram claramente mais do que simples grupos de música. Tinham um papel importante na comunidade, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Estas tunas inserem-se perfeitamente naquele movimento associativo muito vibrante do final do século XIX e início do XX. Eram espaços de aprendizagem musical. Muitas vezes democratizando o acesso à música, um pouco como as bandas filarmónicas. Claro. Promoviam a camaradagem, o convívio, animavam festas locais, bailes, eventos de caridade e, como vimos, por vezes expressavam também ideais políticos ou cívicos. Mesmo com períodos de menor fulgor, como talvez depois da Primeira Guerra, a tradição mostrou uma resiliência notável. Com toda esta história, esta variedade, é uma pena pensar que muito disto se possa perder com o tempo. Há quem esteja a tentar preservar esta memória? Felizmente, sim, existem iniciativas. Por exemplo, o Museu Fonográfico Tunaril, que foi criado em 2013 pelo Ricardo Tavares e pelo João Pierre Silva. Eles dedicam-se precisamente a isso, a catalogar e a preservar a discografia das tunas, especialmente as académicas. É um acervo sonoro riquíssimo, que de outra forma corria o risco de se perder. Ainda bem que há essas iniciativas. Olha, depois desta conversa toda, que ideia principal é que fica? Para mim, é claro que as tunas são um fenómeno muito, mas muito mais rico e multifacetado do que aquela imagem estereotipada do estudante universitário. É uma tradição com um pé bem fundo na história social de Portugal, que atravessou classes, regiões e até oceano. Exatamente. E se pensarmos nisto num contexto mais geral, estas associações musicais, muitas vezes amadoras, mas cheias de dinâmica, espelham transformações sociais importantes e espelham também essa necessidade humana constante de criar comunidade, de criar identidade através da música. E isto talvez levante uma questão para refletirmos. Que ecos desta vibrante tradição associativa e musical, que, como vimos, extravasou em muito o mundo académico, podemos ainda encontrar, ou talvez reavivar, nas nossas comunidades locais hoje em dia? Fica a pergunta no ar.